amigos! No programa de hoje nós vamos exibir a segunda parte da entrevista com os pesquisadores Alexander Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e Franklin dos Santos, da Universidade de São Paulo. Em destaque, a conscientização para a continuidade da vida e a educação para a morte nas escolas brasileiras. Não dá para perder. Nós anestesiamos a consciência com relação à nossa finitude, de que nós vamos acabar, de que as riquezas são efêmeras, de que as coisas passam e, portanto, vamos sempre consumindo cada vez mais, sem refletir para que tudo isso e onde nós vamos nessa história toda. Na sequência, tem Conhecimento Espírita e momento Livro dos Espíritos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Seara Espírita. Professor Franklin, está muito longe o tempo em que a educação para a morte vai fazer parte dos currículos escolares? Olha, eu não diria que está tão longe. Eu diria que o caminho vem sendo tomado já desde na década de 60, mais ou menos. Começou nos Estados Unidos com um psicólogo americano, o Herman Pfeiffer, lá na Califórnia, onde tem mais ou menos então 40 anos, lá nos Estados Unidos e na Europa, essa discussão de morte e morrer, cuidados paliativos já vem avançando, especialmente dentro das universidades. No Brasil, esses trabalhos começam na década de 80, mais ou menos, com a Vilma Torres, que era uma psicóloga que trabalhava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e desde então vem sendo discutido. O que predomina hoje é o horror da morte, né? Essa visão mórbida que as pessoas têm de fim, né? Porque exatamente a nossa sociedade, ela está, vamos dizer assim, dogmatizada de uma certa forma por um modelo filosófico materialista da vida. Quer dizer, tudo que nós precisamos ser eternamente jovens, ricos e famosos. Essa é a visão que permeia, vamos dizer, a sociedade. Então, o que precisa? Consumir, a gente precisa anestesiar a nossa capacidade de pensar, de refletir com relação à questão da finitude. Então, o que nos resta? O consumo. E o consumo aqui agora com prazeres hedonistas, e é isso que a sociedade, em grande parte dos que controlam os meios de comunicação muitas vezes, também favorece esse tipo de atitude na sociedade. A valorização do ser e não do ter e não do ser, né? Exatamente, porque é uma sociedade capitalista e a própria filosofia do capitalismo é exatamente essa. Quer dizer, nós anestesiamos a consciência com relação à nossa finitude, de que nós vamos acabar, de que as riquezas são efêmeras, de que as coisas passam e, portanto, vamos sempre consumindo cada vez mais, sem refletir para que tudo isso e onde nós vamos nessa história toda. O senhor citou Sócrates na sua resposta anterior, o príncipe dos filósofos, né? E ele já dizia que a alma eterna é a única realidade substancial que é incorruptível. Até hoje, no entanto, os cientistas continuam muito distantes da alma, dessa realidade, quer dizer, me corrija se eu estiver errada, né? Como se pode mudar isso? Bom, a gente retoma essa discussão exatamente com Sócrates e Platão, porque o problema de Sócrates e Platão é porque essa visão filosófica não tinha uma aliança ou um embasamento científico. Era uma discussão meramente filosófica, no sentido de que, olha, tudo bem, é uma posição ideológica que eu posso até provar do ponto de vista racional, né? Mas eu preciso de manifestações ou objetividade da ciência dando suporte àquela filosofia. Portanto, foi necessário praticamente quase 2000 anos para que essa posição socrática platônica pudesse, de uma certa forma, agora ser corroborada por evidências, ou pelo menos experimentos que começam a falar ou a evidenciar que existe essa possibilidade de que essa posição filosófica possa ter algum dado concreto e que não seja especificamente uma crença, mesmo que seja do ponto de vista metafísico-filosófico. A forma como nós vivemos interfere na forma como nós morremos? E na vida espiritual? Eu começo dizendo que a tanatologia é educação para a morte, mas na verdade ela é uma educação para a vida. A partir do momento em que eu tomo consciência da minha finitude neste plano, obviamente, eu repenso o meu presente. Então, o objetivo da tanatologia não é ficar pensando o tempo inteiro na morte.
Isso seria extremamente melancólico e depressivo. Eu, enquanto pesquisador dessa área, não fico centrado nisso. Quer dizer, eu tomo a finitude para repensar o meu presente. A partir do momento em que eu repenso o meu presente, eu influencio ele melhorando a minha qualidade de vida, porque eu passo a valorizar e a priorizar determinadas coisas que antes eu não priorizava, porque todos nós achamos que vamos morrer velhinhos, com 90 anos, ou então que a morte vem sempre para o outro. A partir do momento que eu falo, não, olha, a morte pode ser amanhã, daqui a um mês, daqui a 100 dias, então eu falo assim, não, eu preciso repensar esse presente, mas não é eu repensar o presente de uma forma hedonista, de um consumo material aqui e agora. Não, eu enriqueço ela de valores, eu diria, eternos. Eu acho que tem Tava lembrando do Viktor Frankl. O Viktor Frankl foi um psiquiatra austríaco que viveu o campo de concentração nazista em Auschwitz e em vários outros. E ele discute muito sobre aquela vivência e ele traz uma proposta que é muito interessante sobre a ideia do sentido da vida, né? Que o lidar com a vida e com a morte tem muito a ver com o buscar um sentido para a nossa própria existência. Né? Então, quando a gente vive uma existência que de alguma forma tem algum sentido, principalmente um sentido transcendente, em que a gente viveu por algo ou por alguém além de nós mesmos, né? Assim, alguma coisa que nos valeu a pena investir os nossos esforços, a nossa existência para colaborar com algo construtivo. Eu acho que quando a gente tem essa perspectiva da nossa própria existência, esse esforço da existência, o encarar a morte é muito mais sereno, é muito mais tranquilo, pela noção mesmo de que algo foi realizado, de alguma forma algo foi executado, não foi em vão aquela existência, né? Então eu acho que, sem dúvida, né, o modo como a gente vivencia a vida impacta muito o modo, com a serenidade ou não, com qual a gente encara a nossa própria morte. Eu queria perguntar para o professor Franklin sobre o segundo livro que o senhor já está preparando, né, dentro desse de cuidados paliativos, dentro da questão da humanização, já que a editora Ateneu ficou muito impressionada com essa publicação e te fez esse convite. O que você está preparando para nós? Na verdade, nós atacamos, vamos dizer assim, de frente o principal problema que nós observamos na questão dos cuidados paliativos, que era esse medo, essa tanatofobia em discutir morte e morrer, as questões de comunicação e as questões de espiritualidade, que nós achamos, vamos dizer assim, o núcleo central de cuidados paliativos. Uma vez abordando isso, nós então passaríamos para, não que fossem assuntos secundários, é simplesmente uma necessidade por esses assuntos serem negligenciados. Então nós começamos dessa questão. Mas agora nós discutiremos muito a humanização, de que maneira nós humanizaríamos essa área, de como ensinaremos e educaremos os nossos profissionais e a sociedade para um melhor morrer, um melhor viver e um melhor morrer, e também como é que nós aliviamos também os sintomas físicos. Obviamente nós não podemos ficar só com o espírito, nós temos corpo também, claro. E temos sofrimento, dor, a náusea, o vômito, tudo isso precisa também ser aliviado, né? Então, essa proposta desse segundo volume é exatamente que a gente possa, então, fechar o cuidado, rehumanizando realmente os educadores, os profissionais e o morrendo. Para terminar, eu no começo fiz uma pergunta falando por que as universidades têm tanta dificuldade para discutir a questão espiritual e essa realidade. Mas agora eu vou fazer uma pergunta diferente. Quais são os avanços que tem se visto nos centros acadêmicos em relação a essa discussão da morte, da vida espiritual? O que a gente já avançou, que a gente pode dizer? Eu acho que só o fato de vocês, dois grandes pesquisadores brasileiros, estarem aqui falando sobre isso é um grande avanço, né? Eu diria que o avanço tem sido realmente muito grande, muito consistente, especialmente na última década, eu diria, né? Que houve um grande aumento não só de pesquisadores, como demanda por esses assuntos dentro da universidade. Há também uma postura mais flexível, eu diria, não só das universidades, mas das próprias agências de fomento do governo, que de uma certa forma o Alexander mesmo pode falar depois, posteriormente, sobre isso,